A busca da verdade em Fernando Pessoa foi mantida ao longo de toda a sua vida. Ainda que certamente que, apesar do seu gênio inato, enverdou por vezes por caminhos que podemos considerar que o atrasaram na realização desses objetivos de maior conhecimento e de maior realização interior. Para quem estuda os seus textos espirituais, esotéricos, herméticos, ocultistas, como lhe quisermos chamar, encontra claros indícios de evolução, de maior discernimento em relação aos assuntos, ainda que os pontos de interrogação surjam com frequência, demonstrando como Fernando Pessoa estava numa busca sem ter chegado em muitos aspectos a grandes conclusões. E de facto, a sua genialidade e a sua capacidade de ser e de sentir tudo e de todas as coisas, de todas as maneiras, acabou por fazer surgir dentro de si, nos seus textos, afirmações que são claramente contraditórias, mas que mostram a passagem, ao serem contextualizadas pelas épocas ou pelas circunstâncias em que foram preferidas, acabam por ser contextualizadas num sentido que tem a sua razão de ser. E entre essas várias pesquisas, nós podemos dizer que em algumas houve um claro subir da montanha do autoconhecimento e do conhecimento. Eu publiquei em 88, quando trabalhei mais intensamente no espólio e depois nas fotocópias que adquiri durante essa consulta, escrevi um livro denominado Moral, Regras de Vida, Condição de Iniciação, em que provei, de certa forma, pois cada ser aceita o que a sua alma e a sua mente pode e quer aceitar, e frequentemente não o que é o mais verdadeiro ou o que é mais útil a si mesmo, e perde então essa capacidade de ver a evolução que Fernando Pessoa sofreu e que poderia ter dado mais frutos se uma morte precoce, apenas com 47 anos, não tivesse vindo a terminar os seus projetos de livros e de obras, que mesmo neste setor, da espiritualidade e do ocultismo, eram muitos. Saiu a mensagem, de certa forma, a sua obra-prima, uma obra mágica, mística, alquímica, simbólica, rosacruciana, e que está toda ela, como foi dita pelo próprio, embebida de um nacionalismo místico, de uma vontade e crença, de uma providência divina a exercer-se sobre a nação portuguesa e sobre os seus mestres. Realidade que de facto perpassa por toda a sua obra um grande amor à pátria e a Portugal. É irrecusável esta constante da vida e obra de Fernando Pessoa. E em Jovem são vários os textos, alguns dos quais
na época em que colaborou com outro movimento nortenho da revista Águia, chamado Renascença Portuguesa, pontificada por Leonardo Coimbra, Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão, e depois mais tarde secundada enquanto revista e dirigida, colaborada por homens como Santana Dionísio e Agostinho da Silva. Aí, Fernando Pessoa, indignado com a falta de respeito por Portugal, pela sua bandeira, pelo seu hino, atreveu-se a condenar, a verberar esses atos, valorizando o que se estava a fazer de importante na Águia. Como sabemos, depois, a sua aventura do Orfeu, a sua entrada no neopaganismo transcendental, criação dos heterónimos e pequenos fatores circunstanciais separaram-no da revista Águia, e será o seu próprio amor a Portugal que irá traçando em dezenas de textos ou mesmo poemas a sua aspiração a mais amor, mais conhecimento, mais luz na pátria, e também a sua desilusão, tal como nós verificamos nos últimos poemas de Fernando Pessoa, ou mesmo na parte final da mensagem, que termina ainda assim com um apelo a que seja a hora em que as pessoas façam o discernimento do que é o bem e o mal e que queiram verdadeiramente despertar e ser eles próprios, o poder ser profundo do ser que é corpo, alma e espírito, e que no fundo é a essência do caminho espiritual, que, como dissemos, se encontra plasmado em dezenas de páginas, muitas delas já publicadas, outras não, de projetos de livros ou de capítulos de livros, que intitulou Subsolo, Ocultismo, Caminho da Serpente, Átrio, Símbolo, Cabala, Reencarnação, Crisálida, Fênix, etc, etc, etc. Cabendo ainda assinalar os ensaios sobre a iniciação, extremamente importantes, e os vários textos sobre a maçonaria, o grau de mestre, as altas ordens iniciáticas e as que ele mais trabalhou e amou, a Ordem de Cristo de Portugal e a Ordem Templária de Portugal, e que, como sabemos, 6 meses antes de morrer, ele, na sua nota autobiográfica, que é quase o seu testamento espiritual, afirma-se iniciado nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. Iniciado diretamente por Mestre de Chico, diz mesmo, ficando esta como certamente um dos maiores mistérios, ou mesmo arcanos, no sentido de conterem energias que, se nós aprofundarmos e meditarmos, podem despertar dentro de nós vivências clarificadoras. São manifestações, então, dessa procura intensa da verdade que consubstanciou também 3 meses antes dessa carta, ou nota autobiográfica, na que enviou a Adolfo Casais Monteiros, e onde afirma também a sua posição ocultista, ainda que não revelando nessa altura a sua posição iniciática, aí afirmando a sua crença nos mundos e nos seres superiores e numa escada de hierarquia que liga o ser humano com a divindade, ainda que ela, na sua plenitude, não possa ser realizada pelo ser humano encarnado na Terra.
Ora, esta crença nos mundos subtis, nos mundos superiores e nos seres superiores foi manifestada por vários aspectos, dos quais nomearemos 3 principais: a existência de espíritos desencarnados, a existência dos mestres ou superiores desconhecidos ou superior incógnitos e a existência dos anjos e arcanjos. Todos estes níveis de inspiração estão presentes na obra da pessoa e com relativa força, sabendo nós mesmos que em jovem, entre 1914 e 1919, praticou bastante a escrita automática ou mesmo a planchete, tentando receber inspirações de seres subtis, ser mestres desencarnados. E sabemos que, sendo verdade ou não, algumas são assinadas por personagens históricas, sobretudo Henry Moore, um platonista de Cambridge do século XVII, de grande sabedoria, e que de facto é quem transmite os ensinamentos mais valiosos dessas respostas de escrita automática que Fernando Pessoa foi colocando. Mas, por outro lado, Fernando Pessoa também afirmou, e um dos poemas que eu publiquei também em 1989, intitulado Superiores Incógnitos, e que faz parte da obrazinha então publicada, Poesia Profética Mágica e Espiritual, Fernando Pessoa dirige ou fala deles assim: nunca os vi nem lhes falei, mas eles me têm guiado segundo o que, ainda conhecido segundo a forma e a lei, tem que ser ignorado. E termina esse poema mais à frente: mãos do meu anjo da guarda, que bem me guiais como dois, meu ser que teme e tarda, já vejo ao longe a luz arraiar no horizonte. Esta parte final, um bocadinho adaptada ao que está conservado no coração, não corresponder já exatamente à literalidade do texto e ter ficado o sentido místico. E aproveitamos para introduzir aqui outro dos segmentos da espiritualidade que Fernando Pessoa tentou aprofundar muito, como apreciador do simbolismo, que foi os vários graus ou sentidos ou níveis de interpretação e de visão, de compreensão da realidade, desde o literal ou exterior ou profano aos níveis mais interiores, seja moral, seja alegórico, seja anagógico, seja místico, seja alquímico, seja divino. Utilizou bastantes termos para os definir, mas todos eles se baseiam na ideia de que o que nós vemos no mundo da manifestação física é apenas uma parte de um mundo muito mais rico, seja que está no interior, seja que está por cima e de envolvência. E então há que tentarmos conquistar essa consciência etérica, astral e espiritual, tal como ele afirma em alguns textos sobre a iniciação, que implicam esse conhecimento do lado ou aspecto divino das coisas e dos seres, que é o mais profundo, que ele chama também a mónada, ou o lado monádico. Mónada, que é um termo que significa espírito, a centelha divina que está em cada um e que Fernando Pessoa claramente procurou e foi, volta e meia, bafejado com alguma luz e inspiração, como vemos ao longo dos anos em algumas cartas, nomeadamente a escrita a Tianica, em que revela as experiências que ele teve de visão etérica e astral, ou seja, ver no interior das pessoas e ver as auras,
ou até no próprio livro do Desassossego, essa produção doentia, como Fernando Pessoa lhe chamava, na qual, na realidade, 70% das passagens são algo cinzentas, outras revelam bastante luz e numa delas afirma como consegue nesse dia nascer de novo. O brilho da mónada passou por ele e renasceu e sente-se bem com todo o universo. Pois este caminho que Fernando Pessoa foi passando e que nós já ilustramos aqui nestes aspectos de uma evolução e de uma variedade imensa de temas e de assuntos por onde se foi espraiando e que ainda não teve até aos nossos dias a compreensão completa que mereceria, vendo-se até antes, pelo contrário, muita gente que interpreta ou fala sobre a espiritualidade e o esoterismo sem qualquer tipo de experiência ou de vivência, o que irremediavelmente, como o próprio Fernando Pessoa fala, acaba por excluir essa pessoa do claustro ou do templo ou do interior do que se está a falar e que Fernando Pessoa foi conseguindo lentamente, ainda que com todas as dificuldades de estar bastante isolado e em condições de facilidade de trabalho, de estudo, de meditação dificultadas, pelo que a sua utilização talvez um pouco a mais do álcool e o seu adoecimento e morte precoce acabaram por impedir essa realização mais profunda da procura da verdade que o norteou em diversos campos do conhecimento, certamente sendo na poesia e na mensagem onde atingiu os seus graus mais elevados e mais perfeitos. Gostaríamos então hoje de ler, para não ser só eu a falar acerca ou em ou no Fernando Pessoa. Vou tentar ler um pequeno texto que foi escrito em inglês e que tem a sua sabedoria, que vamos tentar transmitir para perceber estes aspectos que hoje em dia estão muito ainda em discussão e que são aqueles das capacidades de a parte comungar com o todo ou as mentes comunicarem entre si, haver o tal emaranhamento ou entanglement das mentes ou o campo unificado de consciência ou a existência de uma física quântica começa a compreender que a matéria tem a capacidade de se manifestar como partícula ou como onda e nesse aspecto como onda aproxima-se bastante das ondas de pensamento ou das ondas que ligam o cosmos ultrapassando as barreiras e parece que mesmo conseguindo comunicar-se a uma velocidade superior à luz. Estamos realmente numa época fabulosa em que podermos juntar os conhecimentos e assimilar da física quântica, das neurociências, da espiritualidade, do ocultismo, da meditação, se é realmente extremamente frutuosa. O texto que vamos traduzir, e peço desculpa por fazê-lo de uma forma em que estarei lendo e ao mesmo tempo traduzindo, mas ele diz-nos assim: nós podemos não acreditar que presenças desencarnadas ou presenças artificialmente encarnadas ou corporizadas possam agir nas mentes das pessoas encarnadas. Mas nós só podemos ser céticos, neste caso, se recusarmos a acreditar na existência de tais presenças. A mente
age na mente normalmente neste mundo. E quando um laço de alguma espécie, seja por amor, por afeto, por simpatia ou qualquer que ele seja, é formado entre dois seres humanos, então, e até poderíamos acrescentar, não só pelos seres humanos, mas pelos próprios animais, essa interação das mentes é então mais pronta e rápida. O hipnotizador, cujo laço com o seu paciente é um de poder, não precisa de uma carta para chamá-lo. Basta pensar a mensagem e o paciente virá. Isto é conhecido a todos e é corrente no hipnotismo. Se, então, admitirmos a presenças desencarnadas ou presenças que pela evolução deviam ser desencarnadas sem corpos, a ação das suas mentes teremos que conceder facilmente ser bastante mais forte do que as nossas limitadas. É claro, como tudo que será limitado pela natureza e capacidade da mente recipiente ou receptiva e pela fraqueza ou insegurança do laço formado, tal como, do mesmo modo, a mais exata exposição da metafísica do Kant não poderá transmitir qualquer noção a uma criança ou ao homem comum. Assim como a doutrina mais lógica não apelará à pessoa que ouve-a de um ponto de vista de desconfiança ou de detestar. A regra é sempre a mesma. Deve haver uma capacidade no recipiente e um laço com o emissor. E estas duas condições foram resumidas há muito num preceito que é: quando o discípulo está pronto, o mestre também está. Tudo é vivo. E um laço mágico, uma ligação mágica, pode ser facilmente formada com uma doutrina, como com uma pessoa. Uma doutrina é um ser vivo, no seu modo e no seu grau. Eu falo como alguém que passou por alguns destes estágios e sabe, ainda que necessariamente por uma experiência intransmissível, que estas coisas são assim. Ora, este texto que vemos é bastante interessante porque afirma aqui a capacidade de comunhão das mentes ou das almas, não só entre elas, não só pelas que têm relações mais fortes, como a do hipnotizador ou paciente, mas também das pessoas que têm afeição umas pelas outras. E, de facto, isto é conhecido até na tradição cristã como o corpo místico de Cristo, ou o Dharmakaya, o corpo, a tradição budista, o corpo do dever, o corpo da ordem ou da providência divina que une todos os seres e que foi também na tradição ocidental afirmado como a anima mundi, onde temos o nosso ser e tudo comunica. O que queremos aqui realçar é que
Fernando Pessoa, tal aqui como noutros textos, realça que esta ligação mágica de influência recíproca, ou mais de um para o outro, acontece também com as doutrinas. E é isto que nós temos de ter cuidado, porque as pessoas muitas vezes envolvem-se em grupos ou partidos mesmo que têm uma egrégora, como Fernando Pessoa noutros textos falará, uma egrégora que vai torná-los sectários, que vai torná-los limitados e criando antagonismos desnecessários e fazendo-os perder a abertura ao universal, ao divino. Uma doutrina é um ser vivo, na sua maneira e no seu grau. Eu afirmo isto como alguém que passou por estes estágios e sabe que as coisas são assim. Há que ter então muito cuidado com os grupos, com as seitas, com as religiões novas que se formam, seja, como vemos nos evangelismos e protestantismos, seja noutras mais asiáticas, ou seja ainda regressos a formas religiosas sectárias, seja dentro do judaísmo ou do islamismo, e que acabam por criar mais conflito e sofrimento e ignorância. O texto, a parte do texto mais importante é claramente esta, quando ele diz: quando o discípulo está pronto, o mestre também está. Como é que se está pronto? E isso levar-nos-ia para todo o trabalho das condições da iniciação, que começam pela aspiração à luz, por evitar os pensamentos e os atos negativos e por fazer uma prática de ligação com os mestres, com os anjos. Nesse sentido, diz mesmo, conversa com o anjo da guarda é a mais alta obra da magia. Magia como a ação pela vontade de controle do nosso pensamento através de atos, gestos, movimentos rituais. Fernando Pessoa, como afirma nessa carta a Casais Monteiro e em muitos outros textos, considera uma das vias para o caminho da ligação a Deus, ao caminho da verdade ou iniciação, sendo as outras a parte do caminho místico, o caminho do coração, do amor a Deus, e o caminho alquímico ou gnóstico da transmutação da personalidade. Certamente que o melhor é nós conseguirmos congregar e unificar todos estes vias e caminhos em nós próprios. Trabalhamos com o coração, com a cabeça, com a vontade, com a inteligência, e podermos assim irmos abrindo os sentidos espirituais e podendo comungar com a intuição e a visão nos mundos espirituais e na sabedoria e no amor e na vontade divina. Amém. Boas inspirações. Amém.